Olá, tudo bem? Que bom estarmos mais uma vez estudando a Santa Palavra de Deus, no ouvindo a voz de Deus. Hoje nós vamos estudar um assunto que é muito empolgante. Vamos orar? Querido Pai Celestial, muito obrigado pela oportunidade que nos oferece de estarmos estudando a inspirada Palavra Tua e que o Senhor nos conceda iluminação suficiente para compreendermos a Tua maravilhosa luz. Nos dê a Tua graça, pois é o bastante, te peço em nome de Jesus. Amém. Tema de número 12, o Santuário de Deus. A fim de que possamos desfrutar plenamente os benefícios do Evangelho, devemos entender a obra que Jesus fez por nós no passado, o que faz no presente agora e o que fará no futuro. Podemos compreender esse assunto estudando o ritual do santuário terrestre dos israelitas, que prefigurava o atual ministério de Cristo no santuário celestial. É fundamental que entendamos que a Bíblia Sagrada ensina sobre o assunto. Qual foi o pedido especial que Deus fez a Moisés? A Santa Palavra de Deus nos diz o seguinte: e me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Vê, pois, que tudo faças segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Logo após a entrada do pecado, Adão e os patriarcas construíram altares e ofereceram sacrifícios a Deus. Tempos depois, Deus mostrou a Moisés o verdadeiro santuário celestial que serviria de modelo para o santuário que seria construído no deserto como lugar da habitação de Deus. Por meio desse santuário, o plano da salvação foi apresentado à humanidade em símbolos. Então, como era o santuário? Bem, o santuário possuía um pátio externo e 2 compartimentos internos. O primeiro compartimento interno era o lugar santo e o segundo, o lugar santíssimo. No lugar santo, o sacerdote realizava o trabalho diário e ali havia uma mesa com pães, o candelabro e o altar de incenso. No lugar santíssimo, o sumo sacerdote entrava uma única vez por ano no dia da expiação, o 10º dia do 7º mês. Nesse compartimento se encontrava a Arca da Aliança, coberta de ouro, e dentro dela as tábuas dos 10 mandamentos, uma urna de ouro contendo o maná e o bordão de Arão. Um véu separava esses 2 compartimentos. À frente do lugar santo ficava o pátio, onde estavam o altar do holocausto e a pia em que os sacerdotes lavavam as mãos. O santuário era móvel, cercado e teve sua construção aprovada por Deus. Em que consistia o serviço diário? De acordo com a Bíblia, consistia em oferecer 2 cordeiros. Os cordeiros sacrificados representavam Jesus, que na cruz morreria pelos pecados da humanidade. A principal função do sacerdote era atuar como mediador entre Deus e os seres humanos. O sacerdote recebia as pessoas que confessavam seus pecados sobre o cordeiro e o sacrificavam. Para atender os pobres, os que estavam impossibilitados de comparecer ao santuário e pelos pecados de ignorância, Deus instituiu o sacrifício contínuo, que em hebraico chama-se tamid, que era oferecido diariamente de manhã e à tarde, simbolizando a mediação contínua de Jesus. Por esse meio, o pecado era então simbolicamente transferido para o santuário e permanecia ali até o dia da expiação. Por meio do sacrifício diário, Deus lembrava seu povo que o salário do pecado é a morte e apontava para o sacrifício de Jesus, o verdadeiro Cordeiro de Deus. Qual era a festa que dava fim ao ciclo anual das cerimônias? Segundo as Escrituras, era o dia da expiação, ou a festa da expiação, o 10º dia do 7º mês.
Todos os pecados confessados ficavam simbolicamente registrados no santuário até essa data. Nesse dia, acontecia simbolicamente a remoção dos pecados e a purificação do santuário. Era um dia de juízo que ilustrava o dia do grande julgamento de Deus. Hoje, estamos vivendo o grande dia da expiação e aguardamos com expectativa a grande festa que ocorrerá no céu, a festa dos tabernáculos. A postura de humildade e confissão de pecados enquanto se aguardava o resultado da purificação do santuário naquela ocasião serve como exemplo para o povo de Deus hoje. A mesma atitude deve ser vista nos filhos de Deus enquanto seus nomes passam diante do juiz de toda a terra. Ao Jesus concluir o juízo da expiação, retornará à terra e dará a sentença aos infiéis: apartai-vos de mim, não vos conheço. Em que consistia a purificação do santuário? Acontecia o sacrifício diário, como nos outros dias. O sacerdote oferecia um bezerro e um cordeiro por si e por sua família. Lançava sorte sobre os 2 bodes. O sacrifício do bode era oferecido a Deus. O sangue do bode era aspergido no lugar santíssimo. Os pecados eram transferidos para o bode Azazel, que era enviado ao deserto. Através do sacrifício diário, os pecados eram transferidos simbolicamente do pecador arrependido para o santuário. Uma vez ao ano, realizava-se a limpeza ou purificação do santuário no dia da expiação, removendo os pecados para o deserto. O santuário era o coração do culto israelita. Através de suas atividades e rituais, Deus empregou um recurso didático para exemplificar o plano da salvação. Além disso, o santuário apontava para o Messias vindouro e o ministério de Cristo no verdadeiro santuário que o Senhor erigiu e não o homem. Que acontecimento marcou a consumação do ritual do santuário terrestre e que santuário está em funcionamento atualmente? De acordo com as Escrituras Sagradas, eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. Com a morte de Cristo, o santuário terrestre perdeu sua função, pois a sombra deu lugar à realidade. Cristo hoje ministra no verdadeiro santuário que o Senhor erigiu, não o homem. O santuário terrestre chegou ao seu fim quando Jesus passou pela morte na cruz. Simbolicamente, o véu que cobria o lugar santíssimo onde Deus habitava foi descoberto e a presença de Deus não seria mais vista ali. Após sua ascensão, Jesus foi para o lugar santo do santuário celestial, onde iniciou a primeira fase da obra de intercessão. Quais as evidências bíblicas de um santuário no céu? Você pode estar me perguntando agora. A Bíblia diz em Êxodo 25:40, e eu já mencionei esse texto logo no início do tema, e no Novo Testamento eu gostaria de ler o que está registrado no livro do discípulo amado João. Abriu-se então o santuário de Deus que se achava no céu, e foi vista a Arca da Aliança. A exemplo do que ocorria no santuário terrestre, Jesus está realizando em nosso favor 2 atividades no santuário celestial. Intercessão, simbolizada pelo serviço diário, e julgamento, representado pelo dia da expiação. Sempre que um pecador arrependido vai a Deus em nome de Jesus e pede perdão, Cristo intercede por ele no santuário celestial, aplicando em seu favor os méritos do seu sacrifício na cruz. Mas ele também realiza o trabalho de juiz neste exato momento. O próximo estudo esclarecerá esse tema. Resumindo o episódio de hoje, o santuário terrestre foi feito segundo o modelo do santuário do céu. Era dividido em 2 compartimentos, santo e santíssimo. O sacerdote oferecia cordeiros, um pela manhã e outro à tarde. No dia da expiação, era feita a remoção dos pecados. Jesus hoje
está atuando no verdadeiro santuário que existe no céu. O santuário terrestre mantinha os olhos do povo na primeira parte do plano da salvação, o sacrifício substitutivo do Messias. O santuário celestial mantém os olhos do povo na consumação final do plano da salvação, destruição do pecado e transformação de pecadores à imagem de Deus. Que tema, não é? Você crê que existe um santuário no céu? Reconhece que Jesus Cristo é o único mediador entre você e Deus? Aceita-o como seu Salvador, a fim de que seja absolvido no julgamento final? Por hoje é só. O Ouvindo a Voz de Deus faz uma pausa e continua no próximo encontro com um novo assunto empolgante. Até lá, Deus lhe abençoe. Tchau.